Amados, a palavra de Deus, tanto o Antigo como o Novo Testamento, ela exorta, ela orienta, ela ensina muito sobre o dever de orar sempre, né? E em todo o tempo. A palavra de Deus, você lendo de Gênesis, Apocalipse, você vai ver isso, a orientação, a exortação que cada um de nós recebemos. Nós vamos ler um texto, que é o último capítulo de Tiago, né? Como nós estamos compartilhando a palavra de Deus nesta carta, e hoje é o último capítulo, então eu quero compartilhar a respeito deste assunto de suma importância para a vida da igreja, para a minha vida, e eu espero que seja também para a tua vida, que é a questão da oração. Capítulo 5, nós vamos ler do verso de número 12, verso 13, na verdade, do 13 até o verso de número 20. Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 20. A palavra do bom Deus diz assim, meu querido irmão e minha querida irmã: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós. Queria que você prestasse muita atenção nesta frase. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Vamos orar. Pai bendito, como é precioso ler a Tua palavra essa que alimenta a nossa alma. Louvamos o Teu nome, porque o Teu Espírito Santo se faz presente na vida de cada um de nós. Que esse mesmo Espírito Santo que inspirou o Tiago a escrever esta verdade tão preciosa, venha aplicar estas verdades ao nosso coração, no nome de Jesus, amém. Queridos, como eu disse, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a palavra de Deus, ela fala muito a respeito da oração. Quando ela não fala muito a respeito da oração, ela vai colocar homens e mulheres de oração. Você mesmo aí na sua mente pode lembrar aí de alguns homens e de algumas mulheres que literalmente eram pessoas de oração, né? Eu vou apenas lembrar aqui de uma mulher muito preciosa do Antigo Testamento. O nome dela é Ana, né? Ana, ela chora mesmo. Se tem uma pessoa que chorou diante de Deus em oração, essa mulher se chamou Ana. Essa era essa mulher. E ela é muito transparente diante de Deus, né? Muito clara, né? Tanto é que o sacerdote ali não entendeu o que estava passando com ela. Interessante que ele entende e achava que ela estava embriagada, né? E ela fala: não, meu Senhor, o meu coração está profundamente triste. Sou uma mulher atribulada de coração. Eu estou clamando ao meu Deus, né? E você conhece a resposta da oração de Ana. Ela foi muito clara a Deus. Ela não exigiu, ela não determinou, mas ela pediu. O Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu desejo ardentemente um homem, uma criança do sexo masculino, um macho.
E você conhece o nome dele. E ela prometeu, na oração, ela promete: se o Senhor me der, eu vou devolvê-lo. E fez isso. Uma mulher de oração. Não só nesse momento, mas você vai ver que essa mulher realmente foi algo muito especial. E outros exemplos poderíamos colocar aqui. Tiago, nesse texto, queridos, nesse pequeno texto que nós lemos, 7 vezes ele menciona a oração. Um cristão maduro, meu querido irmão e minha querida irmã, é aquele que tem uma vida plena de oração diante das lutas que a vida nos oferece. Em vez de nós ficarmos amargurados, desanimados, reclamando da vida, esse crente maduro, ele coloca a sua causa diante de Deus e Deus responde ao seu clamor. Não responde do jeito que eu quero, não responde do jeito que você quer, não responde no seu tempo, mas no tempo dele. E uma das belezas da resposta de oração é que Deus faz com que a resposta nós venhamos nos conformar com a oração ou com a resposta de Deus, porque Ele trabalha no nosso coração para que o nosso coração esteja ligado ao dele. Por isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos o quê? O que é isso? Gemidos inexprimíveis. É a sabedoria do Espírito Santo para transformar a minha oração e a sua oração na vontade de Deus, como Deus quer. Esse gemido não é gemido de doença, de dor, não, queridos. É para transformar a nossa oração para que chegue de acordo com a vontade de Deus. E chegando lá, o que acontece? Deus vai responder de acordo com a vontade dele. É por isso que nós ficamos conformados com a resposta de Deus, seja ela qual for, independente da situação. O crente maduro age assim. O crente que cresce, que ora, que busca a presença de Deus, é assim. Não tem como ser diferente. A Bíblia fala isso. Amados, algumas lições eu quero transmitir para nós, compartilhar com os irmãos, mas antes disso, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, mais uma vez nós colocamos diante do Senhor esse texto e rogamos que o Teu Espírito fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, colocando a causa diante de Deus, queria que você estivesse pensando comigo um pouco a esse respeito. Primeiro, do versículo 13 ao 20, logo no começo aqui do versículo 13, a primeira lição que Tiago traz para nós é que nós devemos orar pelos que sofrem. O texto é muito claro. O verso 13, está alguém entre vós sofrendo? Faz o quê? Faça oração. Amados, nos problemas não devemos murmurar, mas orar. Por que eu insisto nessa expressão murmurar, reclamar? Porque eu e você, nós somos experts nessa questão de reclamar e até às vezes de murmurar, né? O nosso pecado, a natureza pecaminosa, ela é tão latente na nossa vida, que se nós não tomarmos cuidado, nós reclamamos, nós murmuramos por tudo e por todos, por todas as situações. E aqui Tiago diz que não pode ser assim, né? Então, os nossos problemas, nós não devemos murmurar, mas orar. O sofrimento aqui, queridos, é provado por circunstâncias adversas, o texto mostra para nós, pela saúde, a questão de finanças, pela família e pelos relacionamentos e pelas decepções. Em vez de murmurar contra Deus ou falar mal dos irmãos, o capítulo 5, verso 9 vai falar isso: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está à porta, né? Em vez de murmurar contra Deus ou falar mal dos irmãos, nós devemos apresentar essa causa a Deus em oração.
pedindo sabedoria para usar essa situação para a glória de Deus. É isso que Tiago fala no capítulo 1, no versículo de número 5. Olha lá. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e será o quê? Concedida. Se há uma coisa que Deus se agrada do crente em Cristo Jesus, é quando ele pede sabedoria, não só para entender as Escrituras, não só para interpretá-la como Jesus Cristo nos ensina, mas para aplicá-la na nossa vida e para viver com sabedoria, para a honra e para a glória do nosso bondoso Deus. Então, nos problemas, queridos, nós não devemos murmurar, mas orar. Ainda, Deus muda as circunstâncias pela oração, queridos. Há coisas que Deus só vai fazer se nós orarmos. Pode ter certeza disso. Você crê nisso? Estou parecendo pastor pentecostal, né? Você crê nisso? Levanta a mão, né? Não, queridos. Mas Deus, pode ter certeza. Primeiro que você não sabe o que Deus quer que você ore. Ele quer que a gente ore por todas as coisas. Mas há determinadas coisas que só acontecerão se nós orarmos, se nós nos humilharmos. A Bíblia é muito clara sobre essa questão. 1 Crônicas, capítulo 14, verso 7, diz o quê? Ou o inverso, né? Capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se clamar, se orar, Deus vai ouvir, Deus vai abençoar. Isso é muito claro. E em outros textos semelhantes a esse. Deus muda as circunstâncias pela oração, queridos. A oração, ela remove o sofrimento, mas também a oração nos pode dar poder para enfrentar os problemas. Muitas vezes, a resposta de Deus não é tirar o problema, não é curar a doença, não é fazer as coisas que eu quero e que eu desejo, mas Ele vai continuar dando isso, mas dando suporte, dando capacidade espiritual para que eu possa viver isso de maneira alegre, sem murmurar e sem reclamar, e glorificar o seu nome. É o que a Bíblia ensina para nós o tempo todo. Paulo orou para Deus mudar as circunstâncias da sua vida, queridos. E Deus mudou? Não. Ele tinha um espinho na carne, que eu não vou entrar aqui no mérito que espinho é esse, que o assunto não é esse. Mas ele orou apenas 3 vezes. E cantamos aqui: a minha graça te basta. O que é a minha graça te basta? O que é isso? A minha presença com você é o suficiente, Paulo. Eu não vou tirar o espinho. Você precisa dele. Mas eu vou estar com você. Eu vou estar empurrando você. Eu vou estar sendo suporte para você. Se você entende de maneira errada, eu não posso fazer nada, mas isso me alegra muito o coração, que muitas coisas que eu já pedi a Deus, Deus não me deu, mas Ele me deu condição de passar pela provação, sofrendo, mas com alegria que só o Espírito Santo pode conceder na nossa vida. Jesus clamou ao Pai com abundante lágrimas, sabe aonde? No jardim do Getsemane. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, faça-se a tua vontade.
Deus não poupou o seu próprio Filho, diz o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31. Jesus chegou a suar sangue pelo profundo sofrimento, pela profunda vergonha que ele já estava passando ali no jardim do Getsêmani, por minha causa e por tua causa. Deus não ouviu, ao ponto de, na cruz do Calvário, Jesus receber o meu pecado, receber a minha injustiça e a tua, e trocar a justiça dele pela nossa injustiça, ao ponto de Deus, por algum tempo, abandoná-lo. Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Lembra que a Bíblia fala o quê? Que o meu pecado e o teu pecado faz o quê? Separação entre nós e o nosso Deus. Foi o que aconteceu com Jesus, porque ele estava na cruz do Calvário, recebendo toda a minha injustiça, e toda a tua injustiça, todo o pecado que você tem, até a volta de Jesus. Amados, mas Deus deu forças para que ele pudesse suportar a cruz e morrer pelos nossos pecados. Ao mesmo tempo, temos pessoas chorando e outras celebrando na igreja. É interessante o texto, né, queridos? Está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, faz o quê? Cante louvores, glorifique a Deus, né, queridos? Ao mesmo tempo, assim, pessoas sofrendo e pessoas alegres. Deus equilibra a nossa vida, queridos, dando-nos horas de sofrimento e muitas vezes horas de regozijo. O cristão maduro, queridos irmãos e preciosas irmãs, entretanto, canta mesmo no sofrimento. Você vai ver isso em Jó, capítulo 35, verso 10. Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Lá no capítulo 16, verso 25 de Atos. Eles haviam literalmente apanhados, tinham sido chocoteados, as costas estavam ensanguentadas, estavam amarrados num tronco dentro da cadeia. E diz o texto que eles estavam fazendo o quê? Reclamando, murmurando, xingando, mandando Nero, né, ir para o inferno, é isso? Não. Diz o texto que eles estavam louvando a Deus em meio a um sofrimento muito duro, que eu não sei o que é isso, e nem você sabe. Estava louvando a Deus, ao ponto do Espírito Santo abrir todas as portas da cadeia, todas as algemas, correntes foram soltas, ao ponto do carcereiro de Filipos achar que todo mundo ia morrer, e ele ia pegar a espada e ia se matar. Por que ele ia se matar? Você sabe disso, né? Se não sabe, vai ficar sabendo. Porque se um preso fugisse, ele ia responder com a própria vida, ele iria ser morto. E Paulo, da prisão, grita: não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. E aí vem toda a salvação, não só do carcereiro de Filipos, mas de toda a sua casa. Olha o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa, queridos, na transformação. Paulo e Silas depois estão na casa desse homem, que provavelmente era na própria prisão, bem tarde da noite, bem tarde, de madrugada, pode ter certeza, dentro do contexto. O carcereiro, que estava ali segurando os presos, agora está fazendo o quê? Está colocando remédio nos vergões das costas de Paulo e Silas. Só o Evangelho de Jesus Cristo faz isso, queridos. Porque o carcereiro e toda a sua família se converteram a Jesus Cristo, foram salvos. É só Deus que faz isso. Então, amados, ao mesmo tempo que há pessoas chorando,
a outra celebrando na igreja, e nós vemos isso. Josafá, o rei Josafá, rei de Judá, ele cantou no fragor da batalha. É precioso, eu não vou ler o texto aqui, primeiro que o texto é longo, mas lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 20, verso 21 em diante, você vai ver que Josafá não sabia o que fazer. Ele sabia que o inimigo era poderoso, mas ele percebe que o que ele tem que fazer diante de Deus, sem saber o que fazer, ele fez a coisa mais certa que o ser humano diante de Deus faz, é louvar a Deus em meio à batalha, que nem precisou fazer a batalha, e quem destruiu todos os inimigos, quem foi? Foi o próprio Deus. Amados, muitas vezes em nossa caminhada há flores e alegria, passamos dos vales do choro, pelos vales do choro, pela alegria ao mesmo tempo. Quantas vezes já fiz juntamente com a minha esposa, no meu caso como pastor, fiz sepultamento de pessoas muito amadas, queridas, numa manhã, e depois à noite estava celebrando um casamento. Você não sabe o que é isso. O turbilhão de emoções que há no seu coração. Só Deus para mudar isso. É só Deus para transformar isso. Porque Deus faz isso. Amados, pelo poder de Deus, podemos transformar os vales secos em mananciais. Quando o diamante é lapidado, você sabe disso, né, queridos? Ninguém aqui é ourives, mexe com ouro, mexe com diamante, etc. Mas você sabe muito bem, para o ouro chegar, a aliança que você tem, de quantos quilates você tem, eu não sei. O diamante, quem tem diamante realmente, essa pedra preciosíssima, para chegar do jeito que ele é, ele precisa profundamente ser lapidado. O ouro da mesma forma. É o que Deus muitas vezes faz comigo e faz com você. Porque Ele quer nos ver pessoas maduras, com o caráter de quem? De Jesus Cristo. Então, quando você passar pelo sofrimento, ou pelas provas da vida, não reclame, não murmure, louve a Deus, se ajoelhe, chore diante de Deus, e fala para Deus, Deus, está doendo, não está fácil, mas obrigado porque o Senhor está comigo, obrigado porque o Senhor me dá forças para a caminhada, eu quero ser como Jesus, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Segundo, queridos, primeiro nós devemos orar pelos que sofrem. Segundo, devemos orar também pelos enfermos. O verso 14 a 16 vai falar sobre isso. Nesses versículos, 14 a 16, Tiago, ele fala sobre a atitude do enfermo, e a atitude dos presbíteros, e a atitude dos irmãos. Três coisas, Fala da atitude do enfermo, a atitude dos presbíteros e a atitude dos irmãos. Vejamos primeiro o que o enfermo faz. Aqui parece-nos que Tiago está dizendo que a pessoa está doente, essa que está doente aqui no texto, por causa do pecado. Olha aqui, capítulo 5, do versículo 15, a parte B. E se houver cometido pecados, serão o quê? Perdoados. Aí o verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Amados, alguns teólogos entendem que Tiago está colocando aqui de que a doença desta pessoa era por causa de um pecado. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não estou dizendo que é isso. E o texto não está dizendo que é isso. Os comentaristas teólogos sérios dizem que provavelmente seja isso, porque não teria sentido de Tiago falar sobre isso. Agora, nem toda doença, queridos, é resultado do quê? De pecado. Com certeza. Isso é bíblico. Nem toda doença é por causa de pecado. Mas há pecados e há doenças que, infelizmente, há consequência de um determinado pecado.
Quanto a isso, nós não temos dúvida nenhuma. Tiago parece nos retratar uma doença amartiagênica. O que é isso? Vem da palavra hamartia, no grego, que significa pecado, né? Falha, erro ou culpa. O doente reconhece a autoridade espiritual, no caso do texto, né, dos presbíteros. O doente reconhece a autoridade espiritual dos presbíteros da igreja. Versículo de número 14. Está alguém entre vós doente? Chame o quê? Chame os presbíteros, né? A palavra presbítero aqui é a mesma que é usada para Paulo lá na primeira carta a Timóteo. Tem a ver com bispos, né? Tem a ver com supervisor, tem a ver com pastor. Presbítero, querido, você que é presbítero aqui na igreja, você é um pastor. Por isso que na igreja presbiteriana do Brasil, quando um homem de Deus é eleito presbítero na IPB, nos concílios, ele tem a mesma autoridade de um pastor, que é o docente. Então, a responsabilidade de um presbítero é muito grande, queridos. Por isso que não é qualquer um que pode ser presbítero numa igreja. É por isso que a igreja presbiteriana preserva e cuida muito bem disso, procura cuidar bem dessa questão. Porque um presbítero pode destruir uma igreja, meu querido irmão. Se você não pensa que isso não aconteceu e não tem acontecido, é engano seu, porque você não conhece. Tal é a autoridade que um presbítero tem numa igreja presbiteriana. Só que o apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 3, ele vai dizer, para ser presbítero, o que tem que ser, como é que tem que ser. Amados, sair fora do assunto? Não. Aqui o texto fala de que essa pessoa que está doente, ela chama os presbíteros para fazer o quê? Para cutucar na ferida? Para derrubar a pessoa mais ainda? Não, queridos. É para orar, é para chorar juntos. Está alguém entre vós sofrendo, faça oração, chore junto, é o que o apóstolo Paulo ensina. Que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Paulo vai falar isso lá em Romanos. Amados, o doente reconhece a autoridade espiritual dos presbíteros. O crente impossibilitado de ir à igreja chama os presbíteros da igreja à sua casa. Você precisa fazer isso, meu querido irmão, com seus presbíteros aqui. Tanto aqueles que estão em disponibilidade, que continuam sendo presbítero, e aqueles que estão na ativa. Precisa chamar. Liga para o presbítero. Liga para ele e fala assim, olha, você poderia orar comigo? Não quero nem que você venha na minha casa, mas você poderia pelo menos orar comigo hoje? Eu estou precisando tanto de ouvir a sua oração como presbítero, como pessoa madura espiritual que você é. Está errado fazer isso? Não. Está errado é você sofrer, é você reclamar e fazer tantas outras coisas e não buscar este amadurecimento espiritual na vida desses líderes preciosos que a igreja tem. Uma das coisas bonitas que a IPB tem, queridos, é presbíteros. Eu não estou aqui enchendo bola de presbítero, viu, irmãos? Não é o meu calibre, de forma alguma. Se eu tenho que falar, eu falo mesmo, meu querido irmão. Meus presbíteros sabem muito bem disso. O que eu estou dizendo é que uma das belezas do presbiterato e do pastorado da IPB é que Deus coloca homens maduros para, junto com o pastor da igreja, pastorear a igreja. Como isso é precioso. Como isso é bênção para a vida pastoral e para a vida da igreja. Se você não se sente assim com seus presbíteros, é uma pena. Porque eu me sinto assim. Pode ter certeza disso.
tendo essa retaguarda preciosa em oração, buscando a presença do nosso Deus. O doente reconhece assim, queridos, que os presbíteros, e não um homem ou mulher que tem o dom de curar, é que devem orar por ele. Não está errado. Mas se você busca outra pessoa, você é membro desta igreja, e você vai numa outra denominação, buscar resolver um problema que você tem, você está errado. Você está errado. Porque a sua igreja é esta aqui. Aonde você vive com os irmãos é aqui. Aonde você tem a sua koinonia é aqui, como foi falado hoje pela manhã. Porque se você faz isso, é porque você não quer ser pastoreado pelos seus presbíteros. E o texto está ensinando isso, meu querido irmão. Você já deve ter lido várias vezes esse texto, mas talvez nunca percebeu da seriedade que é esse texto. Se preocupa em ungir com óleo. A preocupação do texto não é óleo, meu irmão. O texto fala aqui, ungir com óleo, mas logo em seguida fala o quê? Que a oração da fé vai salvar, vai curar o enfermo. Não fala que é o óleo, de jeito nenhum. Amados, esse teólogo Mortier, ele faz um importante comentário acerca dessa questão da cura, desse texto aqui. Eu vou ler aqui rapidamente, entre aspas, diz assim esse teólogo, Mortier. Diz assim, preste bem atenção que é muito interessante. Mesmo quando vamos ao médico, nossos olhos continuam firmados no Senhor. Somente Deus tem o poder de curar. Não existe aquilo que se chama de cura não espiritual. Quando o doente toma uma aspirina, é o Senhor que faz a aspirina ser eficaz. Quando um cirurgião opera um paciente, é Deus quem realiza a cura. Todo dom perfeito vem de lá do alto. Precisamos ter isso em mente quando examinamos essa convocação dos presbíteros para orar e ungir o enfermo. Tiago não nos diz se está recomendando um complemento ao trabalho do médico, ou se o expediente é uma alternativa ao trabalho do médico. Não podemos assumir que Tiago está aqui desconsiderando ou desaprovando o trabalho do médico, pelo fato de não tê-lo mencionado. Na verdade, o que Tiago enfatiza é que há sempre uma dimensão espiritual na cura. Em nenhuma ocasião, um cristão deveria procurar o médico sem procurar primeiramente a Deus, visto que toda cura vem de Deus, pois é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. O que esse teólogo está dizendo aqui com isso? Você vai ao médico, eu vou ao médico, e ele passa vários remédios ou vários exames, e a gente passa a tomar o remédio. Qual deve ser a nossa oração? Deus, dá discernimento aos médicos, dá a sabedoria do Senhor para dar o discernimento correto, para dar o diagnóstico correto. Deus, abençoa que esse remédio que ele está passando para eu tomar, venha de fato ser cura para a minha vida. É isso que esse teólogo está dizendo em outras palavras. Não é como algumas pessoas, alguns teólogos, alguns pastores, algumas denominações, que diz assim, eu determino, vai orar pelo doente, é isso? Eu determino que você vai estar curado, pode jogar todos esses remédios fora, não precisa mais. Não precisa mesmo, porque no outro dia o fulano morreu. Não estou brincando não, queridos, é coisa séria isso. É coisa muito séria. O remédio é importante? É. É o remédio que cura? Não. Quem cura é Deus. Mas Ele pode usar o remédio. Ele pode usar a quimioterapia. Ele pode usar
essa bendita vacina do Covid. Uma das orações que eu mais fiz na minha vida, juntamente com a minha esposa, 2. Para que eu não pegasse Covid. E para que essa bendita vacina jamais eu tivesse algum tipo de sequela. E realmente Deus teve misericórdia. Se tem uma pessoa, se tem um casal, na época do Covid, que não parou um minuto de trabalhar, que não ficou em casa, se chama Osias Correia e Silvana Correia. Por que isso? Porque a gente desafiou a medicina? Porque desafiou a ciência? Não, meu querido. Porque o Deus que eu creio está muito mais acima disso. Muito maior. Que Deus nos abençoe. Tiago enfatiza também, queridos, a necessidade de o doente confessar os seus pecados. Estou terminando aqui, querido. Tiago enfatiza no verso 16. Também a necessidade de o doente confessar os seus pecados. A confissão é feita, queridos, aos santos. Queria que você prestasse muita atenção aqui, é muito sério isso aqui, né? A confissão é feita aos santos e não a um sacerdote. Devemos confessar o nosso pecado primeiramente a Deus. Você vai ver isso lá em 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Devemos confessar o nosso pecado a Deus e aqueles que foram afetados por Ele, queridos. Não é chegar aqui na igreja, aqui, como tem algumas denominações, e começa a confessar pecados publicamente. Não é isso não, amados. Você não tem respaldo bíblico para isso, não. De forma alguma. E nem a igreja tem autoridade para disciplinar uma pessoa que confessa aqui. Quem tem autoridade são os presbíteros, os pastores. Não é a igreja. Amados, jamais devemos confessar um pecado além do círculo que foi afetado por aquele pecado. Por exemplo, pecado privado deve ser confessado o quê? De maneira privada, queridos. Pecado público requer o quê? Confissão pública. A Constituição da IPB, o Código de Disciplina, fala exatamente isso aqui. Que se um irmão pecou, ele vem e confessa para um pastor da igreja ou para um presbítero, de maneira privada, vai resolver ali, não é com a igreja. Agora, se tornou público, se a igreja está sabendo, aí é diferente, queridos. Mas quem é que tem autoridade dessa situação? É você? Não. São os presbíteros e o pastor da igreja. Só, e ponto. Por isso que muitas vezes, na igreja presbiteriana, alguém que cometeu algum pecado que está publicamente e que precisa ser corrigido, a pessoa é corrigida, ela é disciplinada e é falado publicamente. Por que isso? Para que haja cura, tanto da pessoa quanto da igreja, para que eu e você não caiamos no mesmo erro. E tudo isso é feito com o quê? Com amor, baseado no que as Escrituras nos ensinam. Amados, pecado privado deve ter confissão privada. Pecado público requer confissão pública. É uma postura errada lavar a roupa suja em público, queridos. Não pode. Não é bíblico. Você vê isso com o próprio Senhor Jesus Cristo ensinando isso aos apóstolos. Muita coisa Jesus Cristo falou somente para eles. Não falou para todas as pessoas. Ao ponto dos 12, ele ter escolhido apenas 3 para ser o seu grupo de intimidade. Que foi Pedro, Tiago e João. É isso que a gente precisa olhar nas Escrituras, com seriedade, para vivermos.
Vejamos o que os presbíteros fazem, queridos. Agora é a hora dos presbíteros. Já falamos tantos, mas tem mais algum pouquinho aqui. Eles oram pelo enfermo com imposição das mãos, ou de mãos. A oração da fé, queridos. Os presbíteros são bispos e pastores do rebanho. Eles velam pelas almas daqueles que lhes foram confiados. Eles oram com imposição de mãos, num gesto de quê? Por que imposição de mãos? Autoridade espiritual dada por quem? Pela igreja. Mas quem dá autoridade para a igreja para eleger pastor e presbíteros? Deus. Percebe a sequência? Então, quando o pastor dá aqui a impetração da bênção, não só eu, mas os pastores, na sua forma geral, é uma autoridade espiritual abençoando você, abençoando toda a família da fé espalhada em todo o mundo, para que Deus abençoe. A oração feita na plena convicção da vontade de Deus, queridos. Os presbíteros, eles ungem o enfermo com óleo, em nome do Senhor. Não é a unção que cura o enfermo, mas a oração da fé. Quem levanta o enfermo não é o óleo, queridos, é o Senhor Jesus. O óleo é apenas um símbolo da ação de Deus. Da mesma forma, a quimioterapia que você faz, quem faz, da aspirina que você toma, do remédio que você toma para as doenças que você tem, é Deus que cura, não é um remédio. Vejamos o que os irmãos fazem, versículo 16. Os crentes confessam seus pecados uns aos outros e oram uns pelos outros. Falamos isso hoje pela manhã na escola dominical. O Sérgio falou sobre isso, sobre coinonia. Eu só vou confessar o meu pecado, queridos, para que eu tenha muita intimidade, para que eu tenha liberdade. Eu já aprendi essa lição no ministério há muito tempo. Muito tempo. Que quando eu não apliquei o que a Bíblia ensina, eu dei com os burros na água. Literalmente. Porque eu fui contrário ao que a Bíblia ensina. O texto não está dizendo aqui para você confessar o pecado para todo mundo, não, meu irmão. Minha irmã. É para aquela pessoa que você tem intimidade, que é seu amigo. Gosto muito da expressão do reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu já falei isso aqui uma vez, e volto a repetir, porque está no momento para repetir isso. Que o verdadeiro amigo, preste bem atenção nisso, é aquele que, no particular, te repreende, te exorta e te dá um puxão de orelha para você levantar. Mas, em público, eu vou defendê-lo. É assim que você age? É assim que você tem amigos? Que no privado te dá um puxão de orelha para levantar você e falar, olha, eu acho que você tem que caminhar dessa forma. Mas em público eu vou defender você, porque você é uma pessoa de Deus que o ama. É isso que Tiago está ensinando para a minha vida e para a tua vida. A confissão não é a um sacerdote, queridos, ou a todos indistintamente. A confissão deve ser feita a Deus e a pessoa ou pessoas diretamente implicadas. A posição bíblica acerca da confissão de pecados deve ser resumida da seguinte maneira: a confissão, abre aspas, a confissão deve ser feita à pessoa contra quem pecamos e de quem nós necessitamos e desejamos receber perdão. A mágoa adoece, a confissão traz cura. O ressentimento produz prostração, o perdão produz restauração. É isso que Jesus faz o tempo todo na minha vida. É isso que Jesus faz com você o tempo todo. Devemos crer, queridos, na eficácia da oração. Quando a nação se desvia de Deus, os profetas de Deus devem orar e pregar. Israel se afastou de Deus, e aí Deus levantou Elias. Elias aparece num cenário, queridos, para confrontar o rei Acabe. O povo
e os profetas de Baal. Elias orou com instância para não chover, e as comportas do céu foram fechadas. E depois ele ora novamente e Deus manda chuva. Os crentes, embora sujeitos a fraquezas, podem ter vitória na oração. Elias era homem sujeito o quê? Diz o texto. Aos mesmos sentimentos que você e eu. Ele era pecador como você e eu. Ah, pastor, você está querendo comparar eu com Elias? Isso mesmo, é isso que o texto fala. Que ele era pecador, ele era falho. Só que, quando você lê sobre a vida de Elias, você vai ver várias vezes ele dizer: eu ando diante da face de Deus, o tempo todo, ao ponto de Deus ter misericórdia dele e dele não enfrentar a morte. Mas ele era um pecador como você e como eu, semelhante a nós, mas ele orou com instância para não chover, com perseverança, e não choveu. Amados, Elias orou com persistência. O Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 18, verso 1 a 8, ele vai exatamente ensinar numa parábola dizendo o seguinte, ele começa a parábola dizendo, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Devemos nos esforçar pela restauração dos desviados, amados. Há sempre o perigo de uma pessoa se desviar da verdade. Por isso, convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Hebreus capítulo 2, verso 1. O resultado desse desvio, queridos, é pecado e possivelmente a morte. O pecado na vida de um crente é pior do que na vida de um ímpio. Devemos ajudar os membros que se desviam da verdade. Essa pessoa precisa ser convertida. Não é convertida a Jesus, mas é mudança de vida. É argumentar, é orar, é ajudar a pessoa a mudar de vida. É isso que a Bíblia ensina. Não continuar nos erros que muitas vezes nós continuamos. Converter é isso, é mudar. Mudar de direção. Se arrepender. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, diz o texto, é mudança de vida e se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir a sua oração. Contrário disso, pode ter certeza que Deus não vai ouvir. Amados, Tiago, nesse parágrafo, deu sua última instrução: oração pelos que sofrem, pelos enfermos e cuidado e restauração para os que se desviam. Nosso coração deve estar cheio de compaixão pelos que sofrem, pelos enfermos e pelos que se desviam, para que nossas orações possam subir ao trono da graça em favor deles. A conclusão é a seguinte, amados, são 4. Primeiro, devemos orar pelos que sofrem. Segundo, confessar os nossos pecados, pedindo perdão a Deus em primeiro lugar e a quem nós ofendemos. Terceiro, orar com insistência, como o profeta Elias e o Senhor Jesus Cristo. Quarto, ajudar aqueles que se desviaram da verdade a voltarem arrependidos a Cristo. 3 aplicações para a nossa vida, para a minha vida e para a tua vida. A primeira delas, que valor tem a oração para você, meu irmão? Qual é o valor que a oração tem para você? Segunda aplicação, quanto tempo você tem se disposto a orar a Deus? Hoje, a Ariana falou a questão de remir o tempo. Muito boa a palavra dela, muito boa mesmo. Eu já falei isso particularmente para ela. Você está remindo o tempo em relação à oração? Quando Deus chamou todas as pessoas no Antigo e Novo Testamento, todas para exercer um determinado ministério, nenhuma delas estava numa rede de balançar e querendo ouvir o sabiá cantar. Todos tinham muita tarefa,
Muito trabalho. Terceira aplicação para a minha vida e para a tua vida. A oração que você faz, querido, está de acordo com a palavra de Deus? Que se não estiver, não passa desse teto. Pode ter certeza disso. Que Deus nos abençoe. Amém?